a mais uma edição do podcast Além da Arquitetura. Estamos de volta nessa nova temporada com força total. E pela primeira vez também no YouTube. Então, se você gosta de um vídeo, ou se você já está no YouTube, você está nos enxergando e não só nos ouvindo, como era antigamente, lá desde 2020, a origem do podcast. Esse é um novo momento para nós, que também terei em breve o lançamento do livro com a Alta Books, o Também Além da Arquitetura, da Paixão no Negócio. E nessa nova temporada, a gente quer compartilhar reflexões que vão muito além dos projetos. O podcast, ele continua trazendo conversas enriquecedoras sobre arquitetura, mas com um olhar mais amplo. Como os nossos convidados expandem as suas habilidades, criam novos caminhos e transformam a forma de empreender e projetar, por consequência. Hoje vamos explorar a trajetória inspiradora de uma profissional que transformou sua paixão por arquitetura em um negócio de impacto e está em constante transformação. Vamos falar sobre tradição, inovação e a criação de sonhos radiantes com a arquiteta Giovanna Tonieto, fundadora da Giovanna Tonieto Arquitetura, que tem mais de 15 anos de experiência e hoje seu time é uma equipe multidisciplinar. Seus projetos ultrapassam 25 mil metros entregues nos últimos 2 anos. A Giovanna também é membro do programa Ouro, meu programa mais próximo de desenvolvimento profissional, desde maio de 2024 e agora estamos gravando aqui em janeiro de 2025. Giovanna, bem-vinda. Muito feliz que você esteja aqui hoje. Eu que agradeço, amei com a sua presença. O convite. Que bom, né? Sempre inspiradora. É mais um momento para a gente avaliar, reconectar. Refletir, né? Refletir. Sobre, na verdade, o caminho que a gente traçou juntas até aqui também. Exatamente. Eu sinto essa conexão. Que é o momento que a gente para ter essa conversa, né? E olha para trás e vê um filme passando na cabeça, né? Exato. Então, para começar, tem alguma coisa que tu quer acrescentar na apresentação que eu fiz? Acho que era isso ali. Tem alguma informação que faltou sobre... Não, é isso mesmo. O escritório, a equipe, sim. Você? Hoje nós temos como lema, né, Criando Lares Radiantes, que traduziu muito o nosso trabalho. É uma construção onde a gente tem buscado demonstrar isso cada dia. E foi um lema que tu me ajudou a construir, né? A gente construiu juntas lá na nossa mentoria do ano de 2023, 22? acho que foi. 22? 2022. Isso. Então, foi um resultado, né? Que a gente, muitas vezes, o que a gente planta, a gente não colhe naquele primeiro ano. Bem às vezes, lembrado isso. Né? O que tem que estar é sempre em constante movimento, fazendo boas escolhas. Exato. Mas, às vezes, a gente tá plantando para colher no ano seguinte. É trabalho. Né? Não é magia, é trabalho. Não, eu vejo também uma questão de mentalidade da seguinte forma, que tu tá de fora dos nossos negócios, tu observa o nosso negócio também baseado no teu conhecimento de outros negócios. Então, a tua visão, por ela ser ampla, às vezes nós que te buscamos, a gente não consegue, no momento, atingir, às vezes, o todo que tu tá querendo dizer. É verdade. Então, depois que tu nos fala, nos traz caminhos, e a gente vai amadurecendo e trazendo pequenas mudanças que vão nos conduzir depois para chegar naquele resultado que lá... Sim, eu entendo essa tua observação. As pessoas têm o seu ritmo. Isso. E, às vezes, uma velocidade ou para entender o recado ou para executar. Ou para agir. Ou para agir. Porque acho que muito o que tu está falando, só para contextualizar aqui para quem está nos ouvindo, você me contratou para um trabalho de marketing em 2022, nem existia o programa Ouro na época, e tu tinha feito meu treinamento online, o Captando Clientes. Isso, foi. E aí foi uma conexão, e aí veio para a consultoria. E o objetivo era marketing, tu não tinha muitos incômodos e dúvidas em gestão e tudo mais. Quando a gente fala de marketing, eu preciso conhecer a Giovanna, eu preciso conhecer a arquitetura dela, eu preciso conhecer o que ela pensa, eu preciso conhecer o mercado. E aí eu preciso de um diferencial. Tá, a Giovanna, o que ela tem de diferente que a gente vai conseguir se diferenciar de, sei lá, quantos arquitetos que tem aqui nessa região da Serra Gaúcha? Sim. Então, te entrevistando, fuçando... Esse desenho, né? A gente desenhou um caminho. A gente desenhou um caminho dos lares radiantes. Então, tinha muito a ver com o arquitetônico. Enfim. Eu lembro que tu me perguntava assim, tá, mas o que tu faz de especial nessa casa? Por que ela é especial? É quase que um exercício de... A gente, às vezes, quando cria o lar, cria a casa...
Por mais que é algo especial e único, naquele momento a gente não sabe mensurar em palavras. Mas tu ter que explicar para alguém o que tu fez de diferente foi a chave ali, foi né? Foi trazendo. Foi muito bem sucedido. E também é legal tu falar isso, até por ansiedade profissional. Às vezes, foi muito bem sucedido de cara, assim. A gente achou. Às vezes, todo o trabalho que eu faço durante o processo põe a pessoa no caminho. Isso. Eu também não sou obrigada a ser assertiva, que nem foi o que né? Não, Claro. claro. Acertamos, né? Mas você me deu recursos e aí deu tudo certo. E virou o lema da empresa. Isso, porque mesmo então acertando, a gente acertou naquela mentoria ali, mas eu não sabia como demonstrar isso e traduzir isso em trabalho e valor. Então, depois também teve outro esforço que foi, temos o lema que traduz o que eu faço, o que eu busco e o que eu... Construindo lares radiantes? Isso, é criando lares radiantes. Tá. Então, eu tenho a frase que traduz o que eu faço, o que eu quero fazer, o que eu quero trazer para aquelas pessoas, mas aí tu tem que ter um caminho para construir esse discurso de demonstrar isso, né? Repetidamente. E repetidamente, exato. Ótimo. E vamos lá, como o nosso objetivo aqui é explorar como a arquitetura pode ser um ponto de partida, mas nunca o limite, queremos saber como essa profissão entrou na sua vida, voltando lá atrás, Sim. E onde você acredita que vai te levar? Então, na verdade, assim, arquitetura, eu já nasci num lar onde tinha projetos, obras, né? No caso, obras, que meu pai, ele trabalhou na construção civil a vida inteira. Então, que pedreiro, legal. Né? Tudo mais. E eu via aqueles grandes projetos sobre a mesa e aquilo já fazia parte da minha infância. Só que eu não imaginava, assim, que existia aquela pessoa que desenhava aquilo, que não era o meu pai era o construtor. Então, para mim, era algo muito distante, muitas vezes. E começar a estudar, eu sempre tive uma paixão por criação. Então, eu na época, estava trabalhando numa confecção e eu achava que o meu caminho ia ser desenhar roupas. Eu achava que eu gostava disso. Inclusive, como eu dancei anos no CTG, né? E até gostava de desenhar vestido, desenhar trajes. E eu achava que o caminho ia ser das artes, mas ainda não tinha muito desenhado o quê. Então, eu comecei a trabalhar também. Eu acho que desde sempre eu tive essa questão de entender que tu não pode só ir para uma questão artística também. Tu tem que ter a questão de empresa, de técnica. Então, eu comecei a fazer um desenho que se chamava Lead Metrologia, na época, de uma empresa, um escritório pequenininho que tinha lá na cidade. E onde eu desenhava, fazia os meus cursos ali, ao lado tinha outras pessoas fazendo outros cursos. E daí o meu colega, ao lado, ele fazia desenho à mão de arquitetura. E aquilo ali começou a me trazer essa possibilidade de começar a ir para esse caminho. Então, daí eu terminei meu curso de Lead Metrologia e fui fazer esse de arquitetura, que era desenho técnico de arquitetura. A gente desenhava planta, fachada. Foi aí que começou essa fagulha, assim, de entrar nesse universo. Então, eu já tinha 18 anos, daí eu estava na fase de sair da escola e fui, então, em busca de começar a estudar arquitetura. Que legal. Mas até então não tinha... mas acho que o impacto do teu pai era muito... Por mais que naquela época tu não conseguia entender que lá no ponto de partida teve alguém que desenhou aquilo, né? Tu só via o universo do teu pai. Isso. Mas acho que é aquilo que... É que parecia uma coisa muito distante, Sim. o arquiteto, sabe? Sim. E quando eu comecei nem sabia que ele existia, não, talvez. Eu achava, assim, que era uma coisa muito superior, assim. Sim. Então, muito longe. Uma família simples, né? Então, para te ser arquiteto, parecia que era um caminho muito longe. Com certeza. E existe algo hoje que você sabe e que gostaria de ter aprendido no início da sua jornada como arquiteta e empreendedora? Isso é bem, bem importante, assim. Eu acho que tem muitas pessoas que eu converso de diversos negócios, que eu tenho... Eu gosto de conversar com muitas pessoas de outros negócios também, não só de arquitetura. E eu vejo que a maior, assim, incógnita que as pessoas comentam é, tenho que fazer meu marketing. Mas eu não tenho muito tempo para isso. E sempre que eu posso ter essa troca com as pessoas, eu falo, olha, na verdade, o marketing tu tem que trazer como uma tarefa do teu negócio. Dentro do teu escopo do teu dia, tu tem que trazer insights de falar algo do teu trabalho. Então, é uma construção. Então, se eu pudesse dar um conselho, seria esse. De já introduzir o marketing e buscar entender como, né? Porque não é só querer introduzir e já começar a fazer algo em relação ao marketing. Tu tem que ter
uma base de entender como isso vai te trazer um cliente ali na frente. Não é postagem no Instagram. Isso, não é só postar. Não, postagem é uma ferramenta, né? É. E aí a nossa história começou em 2022, né? Quando eu te conheci. Como era teu negócio naquela época? Quem era a Giovana naquela época? Sim, eu tinha recém saído de uma sociedade onde eu tinha uma sensação, assim, na época que eu queria algo diferente, mas eu não entendia o caminho que eu queria seguir. Então, eu comecei a pesquisar pessoas, enfim, e eu encontrei... Lembro que apareceu uns sponsors, assim, do Além da Arquitetura, e na época eu não tinha como fazer o teu curso naquele momento, e daí foi quando eu comecei a entender... Vou entender como que a Renata pensa, o que ela está querendo vender, para eu ter uma identificação e ver se seria esse o caminho. Então, lá atrás, eu comecei a entender que não seria só fazer projeto, teria que ter uma empresa por trás, porque a gente não consegue, como arquiteto, se basear só em projeto. Né? Não. E é muito legal essa parte crítica que tu tem. Eu vejo que tu é bem crítica, eu sinto. Isso, tu fica observando, aí tu... E eu vou dizer o que eu lembro daquela época, tá? Buscando um pouquinho, até para nossa audiência que tá muitas vezes na jornada. Às vezes tem gente muito experiente que está nos ouvindo e que vai dizer, nossa, eu não evoluí em tal coisa até hoje. Sempre o momento de começar. Então, eu acho que a gente resgatando um pouco mais para trás, como você estava antes, estimula as pessoas também a dizer assim, ó, vai valer a pena o teu esforço de mudar e melhorar. E eu vou te falar o meu lado da história e tu me corrige se eu tô lembrando errado, certo? Enfim, se eu falei alguma besteira. Tu estava, eu lembro exatamente, olha, eu estou num momento muito positivo, eu peguei vários projetos interessantes que eu vejo como oportunidade. Está numa fase boa. Eu não quero que essa fase boa passe. Então, eu estou aqui investindo, eu estou me antecipando para eu estou vendo que eu estou com a oportunidade na mão. Como eu faço para que isso não seja uma oportunidade passageira? Como que eu aproveito esse melhor momento da carreira, esse boom que eu estou tendo, essa oportunidade que me deram, e eu mantenho ou transformo isso em crescimento no próximo degrau do meu negócio? Então, eu lembro que tu estava com muitas casas boas, um condomínio muito bom, e daí que você falou, eu decidi investir, eu decidi vir... para buscar uma mentoria mesmo, de entender... Eu então consegui parcerias interessantes também e que te trouxeram esses clientes. Isso, e comecei a captar, enfim, de cases que a gente foi tendo e foi crescendo, indicações. Então, como daqui para frente eu também registrar isso, né? Como o que se registra quando tu tá tendo projetos bons para poder lá na frente ter melhores. Isso. Não perder os que tu demonstrar, né, esse valor, né? Porque muitas vezes a gente se enche de trabalho e daí pensa, não, tá legal, tô cheio de trabalho, é isso. E passou, e daqui a pouco passou. E daqui a pouco passa. Então, a minha mentalidade sempre foi, tá, tenho trabalho, está tudo certo, tô me esforçando no marketing, estou me esforçando de entender mais o financeiro, contabilidade, tudo isso. A gente estava crescendo a equipe também na época. Era eu mais uma pessoa e estava entrando outra pessoa, a gente era em 3. Então, eu percebia que eu ia ter que começar a crescer o time também. Então, eram muitas questões mudando ao mesmo tempo, né? Se tu não tem alguém para te dizer, olha, esse caminho aqui é interessante, vamos desenhar, vamos traçar algum caminho, uma meta, tu não sabe para onde mexer, né? Tu não consegue ter uma visão. Exato. E aí, agora, trazendo para 2024, eu gostaria que você falasse sobre o ouro, para o pessoal entender um pouco com a tua visão, o que tu foi buscar lá, o que tu encontrou, falar um pouco da nossa vivência. Resumindo, o que o ouro representou para você? Sim, o ouro, então, que é a tua mentoria, trouxe a possibilidade também de troca com outros profissionais que estão no mesmo nível de evolução, pessoas que estão buscando evoluir, pessoas que estão para além da nossa evolução. Então, ele é uma troca de profissionais onde a gente tenta, ao máximo, compartilhar o dia a dia e as soluções. Então, às vezes eu tenho alguma questão que eu preciso de ajuda, primeiro lugar que eu pergunto é ali no grupo. Muito bom. E também, eu acho que tu veio aperfeiçoando, tu já tinha controles de números, estatísticas e tal. Só que acredito que com o ouro deu mais performance. Então, tu tinha em planilha e tal. Mas agora, como que eu consigo agir em relação à meta? Como que eu consigo agir em relação à minha meta de marketing? Como que eu consigo
Eu acho que pensar mais, ficar com o negócio mais na cabeça, mais do Mais que você já controlado, tinha. né? Porque ali eu fico também Batendo estimulando nessas vocês e lançando desafios. Então, o que a gente fez? Operação Resgate de clientes no final do ano. Isso. Tu começou o ano fazendo Já Operação comecei Resgate? também, Não, desde o dezembro que já. é importante dizer? Não te falta clientes. Não, mas já Não te faltam tô lá. pedidos de orçamento, certo? Não Sim. param de chegar, certo? Certo. E aí estão várias coisas que a gente aprendeu no ouro. O turbinar, o comercial, para não deixar o cliente solto, o fechar. E aí, além disso, vem a Operação Resgate. Então, o que sobra para quem não está fazendo nada? Eu sinto assim, O que sobra para a galera? Nada, tem né? impacto em muitas áreas, o ouro. Então, assim, a gente tem papo para dias aqui. Mas eu observo que, assim, é um processo também de tu analisar os serviços que a gente presta. Então, isso também é muito importante. Né? Porque chega um momento que tu se sente até estabilizado no sentido, eu vendo isso. Mas existem tantas formas de vender a mesma coisa. Então, ali a gente cria essas visões do próprio produto, digamos, né? Que a arquitetura, tu acaba entregando algo, no fim, que é onde a pessoa vai morar. Mas outras trocas também que tivemos foi começar a mensurar e analisar mais também e até criar formas de mensurar como que o cliente, o processo, então, dessa jornada do cliente quando ele chega e a questão do fechamento dos orçamentos, que era uma coisa que eu não tinha tanto controle no sentido que a pessoa às vezes chegavam clientes para pedir orçamento e eu não tinha um processo de venda, então isso também foi criado ano passado, que foi interessante. Foi muito. Não, tu tá uma máquina. Não, a gente tá. Tu tá uma máquina, tá, também, gente? Não quero ser uma máquina. Não, tu tá uma máquina organizar. Tu tá uma máquina no bom sentido. Isso. Tá uma máquina. Porque tá com processo, tá claro. Isso, tentando sempre aprimorar o processo. E né? tá na tua rotina. Isso, tá na rotina, não é um esforço. E aí vem outra coisa que é muito importante. E eu não acho que é um modelo de negócio para todo mundo, tá? Tá. Que é o seguinte. Você sempre soube, gosta e trabalha oficialmente em equipe. Sim. A tua equipe é o teu time, tem sinergia contigo. Você é uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe. Sim, de mostrar a cara dessas pessoas que estão ali no escritório, né? Que muitas pessoas estão lá atrás delas. E isso te fez evoluir como empreendedora de novo. Todo mundo precisa querer isso? Não. Às vezes tem alguma profissional que está nos ouvindo que ela decidiu trabalhar, ela é mais uma, ela é mais duas, e deu. Ela decidiu, né? Ela decidiu. Não é o teu caso, e não é o caso da metade das pessoas que estão nos ouvindo. Todo mundo quer ter uma empresa, quer ter um negócio, e não consegue ter. Aí eu já vou falar um elogio também. O que aconteceu esse ano, eu não sei se tinha acontecido no ano passado, mas esse ano a Giovana se tornou estrategista do negócio. Esse ano, principalmente. Até porque tu treinou a equipe para projetar. Isso, a gente não tá é nem buscando. Treinar, não é só o teu querer. Eu vejo que vocês trocam como equipe. E você treinou eles, então hoje você está na estratégia do negócio. E isso é uma coisa que poucos escritórios chegarão. Sim, porque olha toda a jornada que tu está fazendo. Isso, eu vejo que assim, claro, nós como profissionais arquitetos, a gente tem que saber todas as fases de um projeto também para te poder delegar. Tu tem que saber tudo, daí, eu acho. Isso, daí tu tem que, então, no caso, a gente construiu isso muito também no ouro, de entender todo esse processo do projeto, todo, o que tu quer que seja feito em cada etapa do projeto em si. E até, então, para te entender qual que é o gargalo do teu projeto hoje, do teu escritório. Então, a gente descobriu vários gargalos durante esse processo. No meu caso, eu observei que eu precisava ser muito essa pessoa empreendedora na busca de clientes, de Instagram. Esse era o gargalo. O negócio, isso. Não era o projeto. E estava me segurando muito porque eu amo projetar. Tu precisou desapegar. Isso, eu precisei desapegar. Muita gente que está ouvindo isso agora precisa a mesma coisa. Então, o remedinho que vocês precisam é desapegar. Mas eu tenho aqueles meus dias também, que eu chego no escritório e que eu quero só projetar. Sim, a gente não está te tirando o prazer. Isso mesmo. Tu cresceu e evoluiu, entendeu que teu negócio, para o tamanho de negócio que tu quer ter, precisa de você em outras frentes. E o meu esforço hoje no escritório, eu vejo que então, tem todo o time ali, e eu vejo que eles estão dispostos e com vontade de aprender. Então, por quê? Porque eu valorizo muito o esforço que eles têm, no sentido de que, olha só, tu criou
essas funções que eu nem tinha pensado. Então, a gente tem essa troca de, muito legal essa tua ideia. Adoro isso. Para eles também sentirem que cada pessoa é única, né? Então, eles podem trazer coisas únicas que eu nem teria pensado. É o tipo de vibe de equipe que você construiu e tá tudo bem. Isso. Outras pessoas não querem isso. Tem só realmente ajudantes e tá tudo certo. É um outro modelo de negócio. Eu não acho que tem o certo ou errado nisso. Mas no caminho que tu tá, tu pode realizar muitos mais... No teu caminho, tu tende a realizar muito mais sonhos do que os outros que não desapegam, entendeu? Porque olha só, olha onde tu pode chegar. É um objetivo, assim, eu consigo enxergar isso, entende? Por quê? Porque tu tá livre para vir para um evento de conhecimento, tu tá livre para circular num evento não só de arquitetura com outros empresários e fazer conexões e conseguir outros tipos de negócio que a gente nem possa imaginar hoje quais seriam, entende? Então, isso dá uma liberdade. Sim, né? essa liberdade para ser a cara do negócio, né? E a questão da expertise ali do negócio em si, conexões. Só para dizer para o pessoal, 2 fatos curiosos. Que é daí que a gente vai falando, a cabecinha aí de quem está ouvindo, nos assistindo, vai, né? A Giovana tem 5 pessoas na equipe? Sou eu e mais 5 pessoas. 5 pessoas na equipe, fora terceiros, eventuais, pontuais de marketing, essas coisas, né? E uma coisa, vou dar só um gostinho para eles. Uma coisa que a Giovana não fazia antes, quando ela entrou no Ouro, por várias razões, a gente não vai entrar nos detalhes. O cliente chegava para o arquitetônico e ela vendia até por... Quem não está tão afiado na venda, o que tu pensa? Eu vou apresentar os dois, vai ficar um valorzão, o cliente vai se assustar, não vai negar. Então, ela pegava e fechava o arquitetônico, que era o que o freguês estava pedindo, até para, vou fechar o interiores depois, né? Vamos dar um tempo, né? E aí foi uma das coisas que a gente mudou no Ouro. Agora o cliente chega, ele fica cercado e fecha interiores de cara. Eu vejo que a mudança foi na apresentação completa da proposta, né? Então a gente mudou toda ela. Isso não acontecia antes. Não, e dentro era do negócio na mesa, era dinheiro na mesa. Tanto que teve uma aula do Ouro que era todo mundo apresentou a sua proposta comercial, que isso foi legal, que daí a gente teve uma troca bem grande, vendo a proposta dos outros arquitetos apresentando sua proposta. O desafio foi muito legal. Isso, porque é diferente, às vezes, tu conseguir algum spoiler de representação de outros profissionais. Não, e vai receber errado. Isso. Gente, eu vi uma apresentação feita por um especialista, dito especialista, que eu acho sim que é uma pessoa especialista. E quando eu vi e eu estava com muitas expectativas de ver. Era uma cliente minha que tinha contratado. Quando chegou, que decepção. Pois é, porque hoje tu já tem outra visão, né? Esteticamente muito bonita. Mas qualquer designer, o que você quer com uma apresentação? Ela não pode ser feia, ela não pode ser ruim de ler, mas tu tem que ter a estratégia da condução, né? Que é o que a gente faz lá, né? Não, era anti-venda. Aí, por isso que eu falo de vez em quando para vocês lá, eu falo, gente, a gente está muito bem. Quanto mais eu olho para fora, a gente vê que a gente está muito bem. Caminho, né? Muito bom. A gente está muito Porque bem. A gente chega, né? Eu vejo que hoje a proposta, então, já mudou muito. E cada vez que se tu revisitar a aula, tu consegue mudar algo, melhorar algo. E outra questão também que trouxe o Ouro, e agora que também recordei, que é a questão do escopo do trabalho. Então, a forma também de, às vezes, encontrar serviços que tu vendia junto e nem... E poderia ter sido um serviço especial, né? Exatamente. E aí, aproveitando, uma pergunta puxa a outra. Que conselho você daria a um colega arquiteto, designer... colega arquiteto, né? Porque você é arquiteta. Sim. Que ainda enfrenta dificuldades com o marketing ou está buscando as fórmulas mágicas aí para crescer? Eu daria o conselho de a pessoa buscar um profissional para ajudar a clarear o caminho, assim. No meu caso, ter te contratado foi o meu diferencial, porque o diferencial na minha trajetória. Sim. Porque não quer dizer que eu tinha coisas boas dentro do escritório e tal, mas eu não conseguia mapear isso num processo que poderia ser vendido depois. Então, para mim, foi um diferencial ter alguém me orientando e me acompanhando, não só... Sim. Orientando e tu acompanha o processo e olha quantos anos a gente está junto, né? É isso aí, exatamente. E aí, falando nisso, lá em 2022, você já tinha uma presença digital expressiva no Instagram. Sim. Porém, mesmo expressiva, bonito, o Instagram não tinha nada de errado.
você não conseguia converter isso em resultados. Você não captava clientes pelo Instagram. Sei lá, É um por ano verdade. não considera, né? Era mais ou menos assim. Era assim. Me corrige. Não, era o que isso eu lembro. mesmo. Uhum. O que Era fiz- tudo indicação, o meu trabalho. Era indicação. O que nós fizemos juntos em termos de mudança de marca de lá para cá, a gente hoje temos um Instagram que capta clientes e, na verdade, com o tráfego pago que a gente mesmo aprende Isso. a fazer ali no Dentro do Ouro, ouro, né? aumentou bastante. Sim, na verdade foi uma estratégia inteira, né? Que foi... Comecei a inserir essa estratégia lá em 2023 ainda. Então, todo esse caminho que a gente construiu juntas, então o processo, a mentalidade foi mudando. No sentido de conduzir para que o cliente entendesse o resultado que a gente gostaria de trazer para os clientes em si. Então, eu acho que essas estratégias, o conselho, enfim, que eu digo para as pessoas seria buscar alguém para ajudar a mensurar já o que tu tem de bom para aprender a demonstrar isso no teu Instagram, né? Então, eu tinha muito pouco projeto vindo das redes sociais como um todo. E hoje a gente tem uma crescente, então uma busca, né? Quando, além dos patrocinados, eu observo que as pessoas têm se interessado pelo trabalho em si, né? Pelo resultado. Então, pelas postagens. Mais interesse. Muito mais busca. E falando sobre marketing, eu tenho um case contigo que foi um dos melhores da minha carreira, de vários trabalhos que eu fiz, que foi seu evento. Sim. Aí, porque tem gente que chega para mim assim, o que mais além do Instagram? Depende. Depende de tanta coisa. Depende de me dê ferramentas que eu te dou ideias além do Insta. Tem pessoas que não têm. Já teve várias pessoas que eu atendi e falei assim, olha, o teu negócio é o Instagram. Não, puxo daqui, puxo dali, puxo uma conexão. Não tem conexão. Sou tímido, só não sei o quê. Teu negócio é o Insta. Teu negócio é uma rede social. E no teu caso, vamos contar a experiência do evento, mas foi uma ideia muito, muito, muito legal. O que aconteceu? Eu fiz um desafio. Eu gosto muito de fazer um desafio, né? Porque daí quem está meio sonolento dá uma acordada. Sim. Eu falei, vamos fazer um desafio. Tragam 2 ideias fora da caixa. Então, assim, eu já capto clientes muito bem pelo Instagram. Tá bom. Então, agora tu vai me trazer 2 ideias de coisas que você não está fazendo, de marketing. Só que, eu que vou dar para vocês? Não. Vocês que vão dar para mim. Eu vou validar. Porque senão o teu cérebro fica muito acomodado. Eu recebi uma dica de postagem, vou fazer, não vai dar certo. E aí foi o desafio, foi o nosso encontro presencial. Foi quando tu trouxe a ideia do evento. Isso. E aí conta um pouquinho pra gente. Sim, então surgiu, né? Foi um desafio gigantesco no sentido de, além de tu criar, então, a ideia de a gente estrategiar, né, toda essa ideia do que a gente faria com esse evento, porque não é só o evento em si, é o propósito dele, o convidar as pessoas para que elas se sintam também conectadas com o que elas vão... Não era só ir no evento, né? Então, a gente conseguiu também estrategiar essas pessoas que dariam esse suporte no evento, pensar de uma forma estratégica para extrair conteúdo do evento para posterior ter, muitas vezes, prova social, tudo isso que a gente gostaria de ter, de buscar, né? Então, o evento também, no caso, a gente criou ele por ter essa oportunidade de a gente estar com... Na época uma concentração. Eram 19 casas em um mesmo condomínio. Concentração de clientes num condomínio bacana, residencial. Legal, da onde gostaríamos de ter mais clientes. E o que foi a jogada também, no sentido que as clientes, elas não se conheciam. Então, tem uma questão muito humana de tu conseguir fazer com que elas se conectassem ali no teu evento. Vizinhas, né? Isso, elas são vizinhas. Então, mais do que daqui a pouco a gente colher projetos depois, era essa conexão com elas. Entendeu? Sim, então, 19 casas em um condomínio. Isso. A rainha do condomínio. Não, é muito engraçado. Teve um possível cliente que a gente ainda está colhendo frutos desse evento. Eu imagino. Então, eu tive uma reunião anteontem com um casal e eles comentaram de que eu pedi para eles, da onde que tu soube, né? Porque eu sempre pergunto da onde que a pessoa está vindo. Claro. Com quem. Ele falou, mas tu só tem placa lá no condomínio. Daí eles foram e viram a placa lá no condomínio. Então, poderiam ter sido impactados no que eu também não evento. colocava placa, lembra? Meu Deus, fico louca com isso. Não foi também.
Renata que mexeu. Não dá, não, sem placa. Não que eu não colocasse placa por alguma questão. Eu demorava, às vezes, muito, para colocar. Hoje então, a placa tem que chegar antes da hora. Já nasce junto com o tapume, a obra. Exatamente, a placa é super importante. Não, essa história do evento foi maravilhosa e, como tu disse, teve toda a concepção e foi bom que nesse encontro tu lançou algumas ideias. Claro, tava nascendo a ideia. Tava. E eu já fui limpando pela minha experiência. Malícia, experiência. Isso, claro. Eu já fui dizer, não. Isso aí, eu lembro. E muito sentido também que a gente desenhou ali um discurso também para a pessoa se conectar muito com a minha história, no sentido de quem eu sou. Porque muitas vezes o profissional chega no escritório só pelo meu resultado. Que não que é pouco, mas no sentido de que ele vê ali... ela faz casas, faz residências. Então, lá eu vejo que a pessoa pode saber um pouco mais de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu quero ir. Então, foi uma conexão para além, né, da casa. Foi muito bacana. E aí, esse ano, nós vamos já fazer coisas diferentes também. Vamos fazer. Com certeza. Vai ter o desafio desse ano ainda, que a gente nem criou. Vai ter o desafio desse ano. Com certeza. Com certeza vai ter o desafio desse ano. E... vamos lá. Tanto que eu tô de novo no Ouro, né? Renovou o Ouro, tá com a gente de novo. E eu ia falar sobre isso, tá? Vou puxar pro meu lado. Existe um investimento que a gente... Eu sei porque eu faço meus investimentos também. Ano passado, eu contratei 4 ou 5 consultorias para o meu negócio. Então, assim, volta e meia dá um frio na barriga. Volta e meia, assim, tu pensa, mas quer será? Alinhar, né? Não, eu digo o investimento em si, sabe? Sim. De ser... às vezes, para alguém é muito dinheiro, às vezes, para alguém não é. Mas, assim, todo investimento que eu faço... As consultorias que eu paguei na faixa de 15 mil, na faixa de 9 mil, na faixa de... Sempre dá um frio na barriga, né? Porque, bem ou mal, sobrar, né? Sempre sobrando, tá sobrando. Tá sobrando 15 mil, né? Deixa eu investir aqui. Não existe. Só que uma coisa eu posso dizer com confiança, é caro ficar longe. Muito mais tipo, agradar custoso. todo mundo, que nem você. Que Sim, assim, não, né? Agradar todo mundo, a gente sabe que a gente não consegue. Mas, assim, uma coisa eu posso dizer. É caro, custa caro estar longe do Ouro. Estar longe da consultoria aqui comigo. Por quê? Porque só da pessoa não errar, só da pessoa não pegar o caminho errado, ou só da pessoa não ficar, Giovana, perdendo tempo, ou da pessoa ter um diagnóstico e... resolver boa parte dos problemas. Às vezes ela não colhe naquele momento, aquilo, assim, a gente limpa, resolve e põe ela no caminho certo. Porque nem todo mundo está pronto para a colheita ainda. Precisa arrumar algo em torno, sabe? Então, isso é caro, tá longe. Porque olha só quantas ideias que a gente fica... tu fica ali sendo provocado. E uma coisa que tu falou do grupo, eu nunca precisei corrigir nenhum conselho ruim. Verdade. Claro que existem opiniões, pontos de vista, opiniões diferentes, está tudo certo. Só que nunca ninguém deu um conselho ruim, porque eu estou sempre de olho, né? Sim, verdade. Nunca ninguém deu um conselho ruim. Para não mentir, o único conselho que alguém deu... eu vi uma vez que eu tenho pavor disso. Quer dizer, arquiteto e designer Ouro não precisa picotar os seus serviços para vender. É verdade. Sabe aquele pacote de serviço? Sim, que foi um case, sou inclusive, totalmente que a gente conversou. Contra. Né? Mas quem quiser saber, me manda mensagem. Sou totalmente contra. Assim, quem está começando, quem não consegue fechar cliente, faz isso. Profissional que já está minimamente estabilizado, não tem cabimento. Foi a única vez. Então, assim, o ambiente é de troca com curadoria. Não é conselho ruim. Isso. E tu vê uma coisa... Se tu parar para pensar, porque eu sei que tu, como eu, nós não somos pessoas deslumbradas. A gente não é, a gente é bem pé no chão. E os conselhos lá são todo mundo pé no chão. Não tem ninguém querendo lacrar, ninguém querendo... todo mundo sabe que... Segura a mão do coleguinha ali, né? E traz junto. E todo mundo sabe ali que é um trabalho contínuo, que é um trabalho... Que é trabalho. Ninguém está ali querendo a fórmula mágica, sabe? Sim. Isso eu vejo que todos que estão ali estão engajados e buscando melhorar o seu negócio, mas também achando legal quando o outro posta algum vídeo que a gente acha incrível. Vibra. Isso aí. Ficou lindo esse teu vídeo, não sei o quê. Sim, um inspira o outro. Leva para inspiração, né?
E agora, falando um pouco sobre os clientes, né? Que cuidados você tem com seus clientes e projetos? Afinal, são jovens famílias, né? Sim. A maior parte do seu perfil, jovens casais, com aquele sonho da casa e realizando o sonho, assim, como é que você lida com esses sonhos tão únicos? Sim, eu vejo que ter o processo em si desenhado tem ajudado muito, assim. A questão que eu vejo também é no sentido de que a pessoa chega no escritório, às vezes ela não tem a noção do que é o trabalho do arquiteto. Então, muitas vezes, essa é uma das primeiras perguntas quando a pessoa chega no escritório. Tu já trabalhou com arquiteto, arquitetura, fez alguma coisa? Importante. Então, dependendo dessa resposta, eu já entendo muito. Às vezes, até eles comentam de alguma frustração ou não, e daí o porquê, enfim, que aconteceu alguma frustração. Então, eu tento ao máximo explicar o processo, mas ao mesmo tempo eu tenho cuidado de não explicar o todo, no sentido de que às vezes a pessoa vai, meu Deus, não vou dar conta disso. Que às vezes a gente faz tanta coisa, tantas escolhas que eles vão ter no processo, Sim. que é até assustador. Ele fica angustiado com aquilo. Aquilo ali pode trazer uma ansiedade. Então, às vezes eu Também sinto, acho. quando eu percebo que eu tenho cada casa que a gente faz, o projeto, eu crio um grupo com o casal, enfim, e mais alguém do time do escritório. Sempre tem alguém que dá o suporte nesse grupo. Então, quando a pessoa manda uma mensagem ali, a gente busca ao máximo responder a ela logo, nem que seja dizer, olha, a gente está em reunião, não pode responder agora. Eu vejo que esse suporte da pessoa, às vezes, é mais importante do que o trabalho em si. Esse acolhimento, que é o que eu te digo que a gente sente ali no Ouro, sabe? Então, eu vejo que hoje eu busco muito esse acolhimento, assim, dos clientes, de ouvir, às vezes, uma angústia ou uma expectativa e a gente criar juntos ali uma solução, Isso muitas aí. vezes. A maior sabedoria, eu acho que é essa do negócio, assim, de tu buscar abraçar todas as questões que possam surgir emocionais no processo da obra. Exatamente. As que forem viáveis, claro. Sim, sim, exatamente. E de projetos, tem algum sonho que você gostaria de realizar? Alguma coisa em algum lugar? Alguma coisa diferente? Um sonho de um projeto? Eu vejo que eu gostaria muito de realizar um projeto grande no sentido também residencial, mas um projeto assim que não tenha tanto, talvez um limite assim. Gostaria que me dessem um projeto sem tanto limite para Limite de verba, limite. Sabe? Esse ou esse. Sim. Hoje eu vejo Sim. que são casas gigantescas, claro que a gente trabalha e tudo mais. Qual a Mas metragem média? é 450 por aí. Grande. E são casas grandes. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de ter um desafio hoje de talvez projetar uma casa de 1.000 metros quadrados. Já seria, para mim, um desafio gigantesco. Entendo. Claro. Assim como teve já a situação de eu ter que fazer, às vezes, um apartamento menor. Ou não é Também ter que é um fazer, desafio. né, todos são clientes com o mesmo valor, no Aham. sentido de cria um desafio depois tu fazer um apartamento menor, quando tu faz projetos maiores. Então, o desafio é diário, eu acho que eu diria. Mas um desafio grande para mim seria, hoje, fazer uma casa muito maior. Te tiraria fora do que tu já está acostumada. Isso aqui eu já estou acostumada a fazer, deixa tu pro já tem próximo algumas nível. estratégias, assim, que tu entende, ou que cada casa é única, a gente costuma interpretar muito o casal, então até isso dá gatilho para eu comentar sobre outras situações que às vezes o casal chega com algumas questões de referências de outros profissionais e muitas vezes é dizer, isso eu não gosto, isso eu não gosto. Daí eu gosto de conduzir eles e fazer com que eles entendam que a casa que a gente vai criar para eles vai ser única. Por quê? Porque a gente vai estar interpretando ali o casal, muitas vezes, e eu juntos. Então, é uma construção única ali que a gente cria, né? Sim. Então, cada casa é um desafio gigante, né? Mas com certeza. Um desafio maior seria, talvez, É um desafio maior, porque cada cliente tem suas demandas, né? Então, é natural. Agora, estamos chegando mais para o final já do nosso episódio, e é o momento que, se você tiver alguma pergunta preparada para fazer, tenho. Aí é o momento. Eu anotei aqui para colar a pergunta. Então, hoje, vou começar. São 2 perguntas. A primeira, então, baseado no teu conhecimento, né? Que tu tem muito conhecimento baseado nos escritórios todos que tu já te envolveu pelo Brasil. Em todos que você atende hoje. Supomos que você se formasse em arquitetura e fosse abrir teu escritório. O que tu faria? Quais seriam os teus primeiros passos hoje? Eu passo um passo, 2 passos. Pode ser 2. Ou teu primeiro passo.
Tá, o passo zero Tá, passo zero, pode ser. seria fazer estágios durante a faculdade. E mais que um lugar, assim. Provavelmente em 2. Pelo menos 2, para ver 2 realidades e tudo mais. Bom, vou começar meu negócio, ou até antes de me formar, faria cursos de marketing. Certeza. Certeza, faria cursos de marketing, entenderia sobre marketing, né? E aí eu acho que o grande ponto tá. Hoje tem muita coisa, muita oferta, muito tudo. Eu buscaria olhar a trajetória, a formação. Claro que tem a conexão. E isso é muito forte. Vem da conexão e está tudo certo. E às vezes tem gente que tem intuição, né, para ver com quem, o que eu vou aprender. E eu buscaria me preparar para isso, porque sem clientes não tem projeto. Exato, não tem escritório, né? Não tem escritório. Até porque o resto é um processo natural. Bom, estou trabalhando aqui. Sim, vai evoluindo. Estou com 3 projetos, passou um ano. Agora eu quero me profissionalizar. O que eu preciso primeiro me profissionalizar? Cronograma de projeto. O que eu vou fazer? Deixa eu procurar alguém ou contratar alguém para me ajudar ou fazer algum curso de gestão e liderança. Vou contratar alguém e já vou me preparando um pouquinho mais, vou ler os livros lá de Harvard, de gestão e liderança, sabe? Correndo paralelo. E daí tu vê que nunca para. Você nunca. Aí agora tu tem que estudar sobre empreendedorismo. Primeiro tu estudou sobre arquitetura, aí tu vai começar a estudar e contratar ajuda. Porque tem coisas, sim, que é gostoso estudar, que é complementar e que é momento de estudar, mas tem outras que tu vai mais rápido se tu contrata ajuda. E, normalmente, as coisas que são muito importantes para os nossos negócios, a gente precisa dos dois. A gente precisa estudar, aprender um pouco e contratar ajuda que vai nos encurtar o caminho e vai limpar os excessos. Às vezes a gente está indo para o caminho errado. Encurtar, né? Exatamente. Eu sou uma contratadora? Não, eu sou uma contratante. Consumista de mentorias de serviços. Não sou de mentoria, sou de serviço. Eu quero aqui, ó. Participo de mentoria, mas eu compro serviço para mim. Então isso faz parte eu compro serviço normalmente para mim. Não que eu faço parte de um grupo de mentoria grande, digital, tá? Faço parte. Tá. Mas eu entendo que aquilo é assim, tem uma prateleira diferente do ouro, que ainda hoje eu mantenho uma coisa bem próxima de vocês. Sim. Mas as mentorias do mercado não são assim. É uma prateleira e tu tá lá e tu tem que também ser o melhor e extrair o melhor da mentoria. Não é uma coisa... Já eu gosto de comprar... Eu invisto em consultoria de moda 2, 3 anos. Eu invisto... Já fiz de palestra lá, está faltando as palavras de... Sei lá, expressão. Dicção, oratória. Fiz. Nome. Eu contrato comercial também, porque os produtos vão mudando, o consumidor vai mudando. Então, de vez em quando, um ajuste que é o que vocês também encontram no ouro, essa questão comercial. Várias coisas, assim. Até o próprio ouro. Eu contratei uma pessoa para que o ouro saísse rápido. Porque, assim, eu tinha todas as ideias e a pessoa colocou todas as ideias e deu o visual. Por exemplo, o visual, tudo, não precisei pensar, falar com o designer, falar isso aqui. A pessoa pegou todas as minhas ideias, botou tudo no papel, ele correu paralelo com os designers. Então, assim, para que eu vou fazer isso? Não, é que isso também faz parte de uma estratégia, né? Então, tu tendo essa estratégia de contratação, muitas vezes te dá atalhos de tempo. Então, tu ia levar 1 ano, tu levou 6 meses. Eu ia levar 6 meses para fazer tudo que a pessoa que eu contratei do ouro fez comigo em 50 dias. Entende? Sim, sim. Fora que ele tem a expertise de extrair o que ele precisava extrair. Né? Exatamente. Isso. Então, assim, em 45 dias ou 6 meses. Só que se fosse o meu tempo, se fosse o meu tempo desenvolvendo isso, além do tempo de ficar pronto, eu ia deixar de atender menos clientes para desenvolver isso. Sim, paralelo. Eu respondi o segundo, marketing. E aí, depois, eu ia me preocupar. Agora, um erro clássico, tá? Às vezes, a gente quer ter tudo tão perfeito, tão organizado. Não dá. Que eu cometi esse erro já. Eu queria tudo perfeito, queria tudo organizado e tal. Que daí, tu desconecta do dia a dia, que é o cliente, que é a barriga no balcão do cliente, e vende menos. Entendeu? Sim. Eu queria tudo tão perfeito.
Que eu me desconectei. Eu tive uma parte, agora até me deu uma lembrança, assim, que questão de Instagram. Eu tinha uma barreira, assim, que pra mim parecia que você tinha que gravar várias vezes pra postar algo. Eu lembro que tu demorou... Agora eu lembrei, tu tinha vergonha, tu não aparecia por nada. Não aparecia por nada. Hoje em dia, assim, não é que é... Lembrei. Mas é mais natural, por quê? Porque a minha mentalidade... Hoje eu penso que, na verdade, o Instagram, ele é uma ferramenta que, quanto mais natural, mais estiver a pessoa ali, melhor. Sim, é você. É eu, né? Então, quando eu vou numa obra e que eu faço algum vídeo, para mim não gera dor. E é o primeiro vídeo que eu faço. Claro, eu cuido, né? Uma luz, alguma coisa. Já tenho um pouco mais de conhecimento, talvez, nesse sentido de buscar já um ângulo de luz, que eu acho que é o importante. Mas o que eu tô querendo dizer é no sentido de que não fico gravando, regravando até postar. Tento ser mais rápido, porque senão, às vezes, o que eu tinha de desculpa pra mim era que demorava muito pra eu nunca fazer. Nunca tava daí bom. Nunca tava bom, né? Nunca tava perfeito. Isso, daí às vezes é uma cobrança, diminui um pouco a cobrança da perfeição. Tu né? trabalhou isso. Sim. Pessoas rígidas, e arquiteto tem muito disso. Pela perfeição, pela simetria, não dão certo com marketing. É difícil, né? Não, tem que quebrar isso. É difícil. E eu sei que o quanto é difícil para você. Sim, trabalho com vocês é difícil. Tem gente que não vai, não consegue. Ela não consegue, ela tem que postar de 3 em 3. Ela precisa de uma simetria. Isso. E não é assim. Tu vê lá que a atração de clientes que tá rolando no ouro é para quem quebrou. É verdade. A simetria, né? Eu vejo até da questão do feed, a gente fala muito. Porque o meu feed, eu não planejo, assim, o sentido de cor hoje. Tu assim, planeja a estratégia? Eu planejo o que eu quero postar na sequência do outro post e vai nascendo ali o meu feed. Não tá pensadinho assim, agora eu preciso de um post com uma frase e agora com uma foto. Sabe? Isso eu abandonei há 2, 3 anos, desde que a gente começou. Que legal. Tem um senso estético, né? Mas acaba refletindo quem eu sou e meu dia a dia. Que é um pouco mais fácil, assim, né? Facilita um pouco, em vez de complicar. Então, eu vou fazer outra pergunta agora. Se você pudesse me dar um conselho, baseado em tudo que você tem de experiência, né, com outros escritórios, também conhecendo muito da minha trajetória, na questão que... O que você me diria, né? Como daqui para o futuro, enfim, um conselho. Continuar assim. Não mudar, continuar assim. Se cuidar no meio do caminho, porque assim, é óbvio que tu tá no auge da tua idade, do teu profissional, inclusive os próximos 7 anos, não que depois não mais, mas os próximos 7 anos, no ponto que tu cresceu, no ponto que tu tá, tendem a ser maravilhosos para você. 7, 8 anos em diante, os próximos 5 anos, com certeza. Então, é um momento que a gente põe mais energia, mas cuidar também, né? E buscar um equilíbrio. Então, assim, nossa, esse semestre aqui eu dei em gás, esse outro semestre, vou cancelar esse projeto aqui. Vou viajar um pouco mais com cuidar com meu da mente, né? Esse semestre agora eu vou desacelerar. Aquele projeto que eu ia fazer, aquele projeto que eu ia fazer de podcast, deixa eu cancelar ele e vou ter um semestre um pouco mais light, vou viajar com a minha família. Então, assim, acho que esse equilíbrio, só para te não esquecer disso, porque como tu é muito do trabalho e tal, nem acho que é o que está acontecendo contigo agora, não, tá? Ainda não. Mas eu só, então mas eu acho que seria isso. E no resto, continuar como tu tá sempre atrás para melhorar, evoluir. E também pensar mais em ti. Porque várias vezes a gente já teve essa conversa, né? De, minha equipe, isso, aquilo, aí todo mundo. E acho isso lindo. E não é para mudar. Daí eu sempre falo, tá, e você? É verdade. E você? Então, acho que assim, colocar mais o eu, sabe? Eu acho que meu desejo, tá? Eu tenho uma responsabilidade de todo mundo subir ali comigo, mas o meu desejo, o meu que eu quero chegar. E acho que também é bom isso para todo mundo que está nos ouvindo, né? Sim. Porque muitas vezes a gente acha... E tem muitos arquitetos que ainda estão na vibe de só o projeto, só o cliente. Então, assim, tem que ser bom para o cliente, mas tem que ser bom para mim. Acho que é por aí o negócio. Ótimo. Amei. Que bom. Obrigada. Então, muito obrigada por esse papo. Essas dicas valiosas, essa tua experiência compartilhada, que é muito rica, um modelo a ser seguido. Então, isso inspira muito a nossa audiência, sejam as pessoas mais novas, ou sejam as pessoas mais experientes, que ainda talvez não... É uma trava. O medo de contratar, o medo de dar um passo, o medo... Um passo para trás, muitas vezes, né? Exatamente. Não podemos. E dizer para vocês, se vocês estão gostando da nova temporada do podcast Além da Arquitetura, se você está no YouTube, dá like no vídeo.
né? Assistiu, gostou, ajuda. Segue o canal. Se você está no Spotify, no Além da Arquitetura, não deixe de colocar lá o seguir, porque quando novos episódios subirem, você é avisado. Então, isso é super importante. Para acompanhar toda a minha rotina, todas as novidades, o canal principal são os meus grupos de WhatsApp, os grupos VIPs do WhatsApp e o Instagram Renata Pena. Gil, diga seu Instagram aí para nossa audiência seguir. @arq, ARQ, Giovana Tonieto. Ótimo. Pessoal, então, até o próximo episódio. Se vocês quiserem deixar opiniões, dicas aí de novos temas também, pode deixar. Até mais.